Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Malha e vamos falar de Bahia. Fala, nação, mais um triunfo pra conta e vamos ouvir e conversar, né, debater as falas do nosso técnico Rogério Ceni, que falou muito também sobre o próximo jogo. Bora acompanhar o que é que o Ceni tem a dizer. Um jogo que eu esperava mais, mas se falando de Bahia, né, atualmente, reta final, o peso do ano todo, pelo menos triunfamos, né? Bora conferir o que o Ceni falou sobre esse jogo e sobre o próximo jogo. Pode ir? Boa noite, Rogério. Você tá? É? Força, tá? É isso aí. Melhor pra você aí. Boa noite, Rogério. Em relação à partida de hoje, né? O Bahia, eu vi um Bahia muito dominante, sofreu muito pouco no jogo, né? Teve praticamente a bola o jogo todo. O resultado foi bom, vencer sempre é importante, manter o Bahia ainda na esperança de uma chave de grupos de domingo. Mas teve aquele problema dos muitos gols perdidos, né? E o ano está acabando, eu queria que você avaliasse pelo menos essa temporada, porque o Bahia é um time que cria muito, chega muito, mas perde muitos gols, né? Hoje foi realmente uma enxurrada de gols perdidos. Boa noite, principalmente o primeiro tempo, né? O primeiro tempo era para o jogo ter sido decidido já com 3, 4 gols e a gente poderia voltar com tranquilidade para o segundo tempo. Infelizmente a gente tem essa dificuldade nas conclusões, as chances apareceram em até pontos dentro da própria área, com finalizações. Acho que o goleiro também, o França, fez uma boa participação. E esse é um dos pecados que esse time tem. É um time que cria muito, um time que controla bem o jogo, domina por inteiro o adversário. O primeiro tempo eu não sei se houve uma finalização do Sport. O segundo se equilibrou um pouco mais, mesmo porque as trocas, elas taticamente não cumpriram o que estava acordado. Então a equipe bagunçou um pouco no segundo tempo. No primeiro, eu acho que a gente fez tudo que podia e chegou na cara do gol de todas as maneiras, todas as formas. Infelizmente não produzimos para mais que um gol e por isso sofremos um pouco mais no jogo. Uma pena. Nós temos que melhorar cada um, logicamente, individualmente também. A pontaria, a frieza, a calma na hora de concluir a gol. Boa noite, Rogério. A gente já tem falado sobre isso, virou uma situação recorrente do Bahia fazer uma grande campanha, grandes jogos em casa, mas fora de casa tem problemas que acontecem, a equipe não consegue desenvolver. Tem um jogo agora diante do Fluminense e o Bahia precisa dos pontos. Sim. O que fazer para que possa haver essa mudança no último jogo do Campeonato Brasileiro? Trabalhar, ir lá, jogar de igual para igual, tentar ser... Nós precisamos do resultado, né? Nós precisamos vencer, não dá para... O empate não nos garante nada. Então temos que ir lá, recuperar os jogadores, primeiro que estão... Você vê, Ademir, acho que os 3 últimos jogos ele acaba inteiro praticamente, né? Inteiro, jogando o jogo inteiro, né? E tentar pressionar o adversário, diferente do que foi na Copa do Brasil, não podemos ter um comportamento como aquele. Tentar recuperar fisicamente a chance que nós temos é vencer. Ainda bem que chegou ainda com essa possibilidade, né? Quer dizer, tudo bem que tem o jogo amanhã ainda, nós temos que aguardar, desculpa. Temos o jogo amanhã do Botafogo contra o Cruzeiro, né? Mas é tentar ter uma postura diferente do que foi o último jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, para nos dar esperanças para esse 5º lugar. Aí aqui está, né, Rogério Ceni? Nas palavras fica tudo muito lindo, tudo muito perfeito, tudo se encaixa. Mas na hora mesmo, quando é a Vera que a gente precisa ver, isso não acontece, isso não flui. Pelo triunfo, nosso último encontro esse ano de 2025. E o Bahia vai fazer o seu jogo de número 81. 80, domingo, desculpa. O jogo 80 contra o Fluminense é uma das equipes que mais jogou no ano, é a equipe que mais jogou no ano. Tem como fazer um balanço em busca desse equilíbrio de jogo em fora, em casa, e o que se tira de lição do ano de 2025? Putz, é uma resposta muito complexa, que demoraria muito tempo. Tua pergunta ela abrange muita coisa, né?
Eu acho que, primeiro, que o Campeonato Brasileiro, ele sempre... A gente está vendo as dificuldades que equipes estão passando na parte de baixo do campeonato. Eu acho que o Bahia sempre esteve nessa parte de cima desde o começo do ano, brigando ali pelas 6, 7 primeiras posições, né? E eu acho que continuo falando que o Campeonato Brasileiro, eu sei que ele te leva a competições importantes, mas é o fio condutor que a gente deve seguir por ele, que o ano que vem começa de uma maneira bem distinta do que os outros anos, né? Com o Campeonato Regional no meio. Eu acho que nós tivemos ótimos momentos no ano como um todo, né? Chegar a Libertadores, a parte de pré-Libertadores foi excepcional, o carinho do torcedor, a presença do torcedor aqui, o que foi criado, né? Tivemos, logicamente, a decepção de não conseguir passar por uma fase de grupos. Tivemos 2 conquistas estadual e regional, que eu sei que as pessoas tratam como comum, mas que não acontecia as duas de forma simultânea. Vocês têm melhor ideia que eu, mas será uns 20 anos, eu não sei, né? Então, e tivemos essa não continuidade na Copa Libertadores. A Copa do Brasil, frustrante, porque nós jogamos muito mal o segundo jogo contra o Fluminense. E como um todo, eu acho que a gente vem crescendo, vem se firmando, acho que melhorando a cada ano. Eu acho que é um desafio melhorar para o ano que vem. Vai ser um desafio, a gente sempre sabe que tem saídas e chegadas, eu espero que tenham também, logicamente. Mas você vê hoje, vocês entrevistaram agora há pouco um jogador que vai encerrando a sua carreira, né? E assim a gente caminha, tem que tocar. É um passo difícil de dar. Lógico que depende de investimentos, de tudo mais, mas depende também daqueles que ficam por um terceiro ano, até mesmo por um quarto ano, gente que já estava aqui em 2023, da mentalidade deles de querer continuar vencendo. Se eles tiverem essa mentalidade, eu acho que nós podemos ter um futuro ainda melhor. Se a gente se satisfizer com o pouco que a gente conseguiu, eu acho que aí complica bastante a situação. A acomodação ela não pode existir, e para isso algumas trocas, elas sempre são importantes para revigorar a energia, né? E aqueles que fizeram um bom ano, que tenham a cabeça boa para continuar no próximo. Porque um ano ele não refresca a vida de ninguém. Se você se basear pelo ano passado, você vai ver times que estavam brigando pelo G4, hoje brigando pelo Z4, né? Então, assim, um ano anterior ele não dá comodidade nenhuma para o próximo. Acho que nós temos primeiro tentar fechar bem esse ano. Há uma diferença muito grande entre acabar o ano ganhando no Fluminense ou não. A gente sabe disso. Mas para o próximo ano, já projetando o próximo ano, a gente precisa ter cada vez mais energia, um pouco mais de força física para poder enfrentar novos desafios. Essa pergunta foi muito boa. A gente para e analisa aquele resumão do que foi o ano do Bahia. Um ano extenso, cheio de informações, cheio de novidades e cheio de jogos. E o que fica de experiência e aprendizado para o próximo ano é se preparar, né, encorpar mais esse elenco. A gente está nessa dúvida se vai conseguir a vaga direta para a Libertadores ou não. Só depende do Bahia, apesar de ter esse jogo no qual o Ceni falou, do Botafogo. Mas tudo depende do Bahia. E se encontra nessa situação hoje única e exclusiva. A culpa, né, vamos falar assim, do Bahia de estar nessa dúvida se vai ou se não vai direto para a Libertadores. Aquela questão de mais jogos, né? Seria muito interessante eliminar uma boa parte desses jogos, conseguindo um acesso direto para a Libertadores, mas foi um ano bem extenso e, assim, que os erros estão nítidos e estampados. A gente está errando aqui, a gente precisa acertar ali, e a gente precisa arrumar isso aqui. Isso aqui tá bom, aqui tá fluindo. Então essa pergunta foi muito boa já na reta final. Espero que os dirigentes do Bahia e o próprio Rogério Ceni enxerguem, vejam, né, aonde estão os erros e venha consertar e pontuar. Vamos dar uma pausa aqui para falar do Danilo. Possível, não tem como não falar do Danilo, que esteve em momentos tão difíceis com a gente, com o Bahia. O Danilo se aposenta e o Ceni já fala sobre isso. Eu já tinha imaginado, né, do Danilo se aposentar como goleiro, mas continuar em alguma área no Bahia. E o Ceni já deixou isso no ar,
Bora ver nos próximos capítulos o que vai acontecer. Mas o Danilo... Até imaginei também do Ceni colocar o Danilo hoje, principalmente por ser um jogo dentro de casa, mas como o próprio falou, né? Que imaginava. O que eu imaginava também, que seria 4, 5... Mas chances de gols perdidas é normal no Bahia. E não deu pra colocar o Danilo. Justamente o Ceni pensou, né, com a cabeça. Não vou falar do nosso linguajar popular de não arriscar, já que o jogo estava 2-0. Mas Danilo merece, né? Teve, como eu já falei, esteve com a gente em momentos difíceis. Em garantir acesso, em cair pra Série B e voltar e tudo mais. Então... Danilo, toda a sorte do mundo e muito obrigada por todos esses anos. Boa noite, Rogério. Parabéns pela temporada, pelo triunfo. Eu gostaria de saber qual foi a lição que o confronto com o Fluminense, mais especificamente, tanto no primeiro turno quanto na Copa do Brasil, deixou para o Bahia. O que é que a gente pode aprender com isso para a temporada que vem, pensando em reforços e principalmente para essa grande final que a gente tem domingo? Bom, eu acho que o Fluminense, primeiro, é um belíssimo time. É um time que tem muita força, com os jogadores de frente, o meio-campo, que eu acho fantástico. Martinelli, eu acho um jogador fantástico. É um time muito sólido, é um time que compete muito até o final, ganha muito jogo na força, né? Senna, por um lado. Ontem jogou Soteldo, mas o Canóbio jogando pelo outro. O próprio Everaldo tem ajudado muito, né, no Fluminense. São todos jogadores de força e de alta competitividade. Acho que aqui nós fizemos jogos melhores contra o Fluminense. No jogo do Rio de Janeiro nós somos muito mal. Então nós temos que olhar todo mundo, pegar detalhe por detalhe desse jogo. Eu sei que é um outro treinador, né, um outro contexto, mas é um time que vem jogando, parece-me, de maneira melhor ainda do que jogava. Então vai ser um grande desafio. E temos que tentar primeiro ter energia, recuperação de todos esses jogadores e depois a personalidade para enfrentar um time que joga muito bem nos seus domínios, vem de uma sequência grande aí, né, sem derrotas, e nós vamos ter que... Como? Segundo melhor mandante? Mas nós estamos... Se nós não estivermos junto com ele, estamos muito próximos ao mandante. O problema é a parte de visitante. Vamos tentar reunir força, energia, para a gente encerrar bem esse campeonato. Nós, de mandante, né? Aí, que beleza. Falta agora, como visitante, a gente fazer uma graça. Porque eles também, como visitante, têm pouco ponto. O Fluminense fez pouco ponto. Ganhou ontem no Grêmio, né? Mas tinha, acho que, o mesmo número de pontos que a gente até ontem como visitante. Que a gente possa empatar com eles como visitante. É isso? Boa noite, Rogério. Nessa semana houve o debate sobre a possível escalação de Juan Pablo no time titular. E nessa temporada a gente viu você dar mais oportunidades para os jogadores da base. Queria saber se isso vai continuar para a próxima temporada. Esperamos que sim. O Juan Pablo é um jogador que tem potencial, mostrou isso nesse Mundial Sub-17, né? Hoje também já entrou na partida, um jogador de força. Eu acho que ele tende a se desenvolver com o passar do tempo, né? Ele aqui joga com profissionais já prontos, né? Vinha de uma competição jogando com jogadores da mesma idade que ele. Aqui com profissionais prontos, a gente está tentando colocar o Juan Pablo dentro do campo de jogo para que ele tenha mais minutos. Hoje, ele e Thiago formaram o trio de ataque, 2 jogadores da base, né, do Bahia. Vamos tentar dar minutos para ele. Só a gente tem que fazer também opções. Se você quer revelar jogadores, você também não pode também depois exigir tanto desse jogador se não tiver tão pronto. Acho que é por isso que a gente tenta colocar com dosagem de minutos, mas mesmo para o jogo contra o Fluminense, se for preciso, se ele estiver bem, nós vamos colocar ele para jogar. É um jogador que pode dar amplitude, né? Tem esse arranque, essa força. Hoje não conseguiu, acho que, fazer nenhuma jogada, mas também é um pouco diferente a pressão que existe. Mas é um menino ótimo de trabalho no dia a dia, trabalha bem, forte, vai se desenvolver com o passar do tempo. O Campeonato Baiano está aí, vai ter oportunidades de jogar, assim como o Sanabria, assim como o Pulga, como o Ademir, né, que são jogadores que ocupam essas funções do lado de campo. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Você hoje não teve Jean Lucas. Sim. Nós falamos na última entrevista coletiva sobre eventualmente descansar. O Jean, ele jogou meio jogo contra o Juventude e obviamente vai para o Fluminense mais descansado. Você colocou o Rodrigo Nestor fazendo aquela função, obviamente que são jogadores diferentes em posições similares, mas fazendo outras funções. Você pretende, para o jogo do Fluminense, mudar um pouco o esquema tático para aproveitar melhor a força física do Jean Lucas junto com o Azevedo
e surpreender o Fluminense e não repetir o que nós fizemos lá na Copa do Brasil? Eu acho que no jogo, eu não lembro a escalação exata, acho que foi Caio Alexandre, Everton e Jean Lucas no meio campo, no jogo de lá, eu não tenho certeza. O Jean Lucas passou a semana, ele não treinou um dos dias, estava um pouquinho de incômodo, mas agora acho que já volta a treinar normal a partir de sexta-feira. É um jogador importante que vem sempre jogando, deve iniciar o jogo novamente, principalmente pelo fato de ser o único jogador dos que ficaram fora que vai ter condições. Oi? Foi Nico? Então você vê que às vezes não é questão das peças, porque você está me falando para Nico, Jean Lucas e Everton, era exatamente o mesmo campo que jogou lá, né? Então assim, vamos analisar até sábado, não adianta eu falar agora, depois de um jogo, todo mundo cansado, morto, eu não sei como cada um vai chegar, a única coisa que eu sei é que o Jean Lucas é o atleta mais descansado do elenco para esse jogo. Boa noite, Rogério. Ainda tratando desse jogo importantíssimo, né, que é o objetivo final agora para coroar a cereja do bolo, essa possível classificação direta para a fase da Libertadores, com relação ao diálogo com os atletas, com relação ao momento psicológico deles, do entendimento da responsabilidade dessa partida, né? A questão tática a gente não vai dizer até para não entregar o ouro ao bandido, mas como é que você trata essa situação com os atletas? Existe essa conversa entre eles? Eles te chamam para conversar sobre essas possibilidades? Não, eu chamo eles para conversar. Eu chamo eles para conversar todo dia e relembro eles todos os dias a diferença que é classificar direto para a Libertadores e na fase de grupos, a diferença que é começar em fevereiro uma pré-Libertadores com 2 fases difíceis ou entrar em abril, depois já do Campeonato Brasileiro ter começado e o Campeonato Estadual ter acabado, né? Então, eu sempre cito para eles que ano passado nós jogamos Campeonato Baiano e Copa do Nordeste entre os jogos da Libertadores. Esse ano nós vamos estar jogando o Campeonato Brasileiro. Esse mesmo que se você não abrir o olho, você está lá embaixo brigando para não cair. Então é uma diferença muito grande. Agora, aí cada um tem o seu jeito de ser, de reagir, né? Uns focam mais, outros às vezes não têm tanto foco, mas isso é uma coisa que agora, relembrá-los todo dia da importância que seria acabar em quinto, isso eu falo todos os dias para eles. Da importância que seria voltar em abril, numa fase de grupos, quem sabe num pote 3, já falei isso aqui para vocês e falo todos os dias para eles. Falei agora quando acabou, falarei de novo na sexta-feira. Relembrarei-os no sábado. E se eles tiverem personalidade e culhão, quem sabe a gente ganha. Depois de uma dessa, meu Deus, menino, nunca vi essa revolta toda aí. Tá bom, obrigado, senhor. Se forem a campo com essa mesma entonação e vontade que o senhor demonstrou aí, vamos triunfar, né? Meu Deus. Rogério, parabéns pelo triunfo. Depois de 79 jogos na temporada, diversas decisões, sendo elas de mata-mata e também decisões incluindo como a do Internacional, que não era um mata-mata, mas era uma decisão que poderia valer uma vaga. Praticamente tudo que poderia ser estudado de um adversário já foi. Independente de quem vocês vão enfrentar no último domingo, quem quer que fosse. Eu queria que você trouxesse a sua visão. Vale a pena, nesses últimos dias, tentar trabalhar algo diferente para surpreender o adversário? Ou, na sua concepção, trabalhar o que teve eficiência e sucesso vale mais a pena para conquistar esse resultado e a vaga direta? Eu acho que trabalhar o que você trabalhou o ano inteiro e tentar ajustar uma coisa ou outra. Ou, lógico, pode fazer alguma mudança pequena de marcação, de pressão, isso dá para ajustar. O Fluminense não é o mesmo treinador que nos enfrentou da última vez, então isso cabe um ajuste, claro. Hoje à noite eu já levo todas as coisas do Fluminense. Eu vou vislumbrar o que é possível fazer, como marcaremos a pressão, como que eles saem jogando, né? Tentar, se é necessário, mudar. Ou se dá para fazer da maneira como a gente faz normalmente, né? Agora, se você me perguntar se dá para fazer em 2 dias uma coisa nova depois de 79 jogos, né? Eu acho mais difícil. Eu acho que é tentar aprimorar aquilo que a gente fez e aí sim, com uma nova pré-temporada, analisar se valeu a pena jogar nesse sistema, se podemos, com as peças que temos, podemos mudar o sistema. Eu acho que isso é uma coisa. Hoje, por exemplo, nós jogamos com Juba primeiro por dentro, depois Juba foi por fora, Juba volta para dentro quando entra o Juan Pablo, mas dentro de um sistema que a gente joga normalmente. Boa noite, Rogério. O time, assim, seu tempo aqui no Bahia, o time evoluiu claramente de 23 para 24, 24 para 25, e você já fala em evoluções para 26. Mas eu queria uma autocrítica sua. Sim. O Rogério evoluiu também,
nesse período, né? O que é que você acha que você evoluiu? O que é que você acha que você precisa evoluir, se você acha que precisa evoluir? Honestamente, eu sou um tipo de pessoa que acha que a gente tem que provar alguma coisa todo dia na vida. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu quero crescer todos os dias da minha vida. Sobre se eu evoluí ou não, falar de si próprio é uma coisa bem desagradável, né? Eu digo que o Bahia evoluiu do dia que eu cheguei para hoje. Eu me sinto muito mais preparado como treinador hoje do que quando eu assumi o São Paulo em 2017. Agora, é muito baseado em cima de resultados, né? As pessoas se baseiam muito em cima de resultados. Por exemplo, no final do primeiro tempo, nós havíamos finalizado 20 vezes no gol do adversário. A bola, inclusive com um pênalti, a bola só entrou uma vez. E nós fomos sair do campo e tinha gente vaiando. Desculpa, se o meu time tem a posse de bola 80% e finaliza 20 vezes no gol do adversário, cara, eu tendo a aplaudir. Essa é a minha... Mas assim, é do jogo, né? Agora, eu me sinto bem trabalhando aqui, gosto de trabalhar aqui, não me acomodo nem um dia da minha vida, não estou satisfeito. Se você me disser, não, mas tá legal, mesmo chegar em 5º lugar, claro que não. Eu costumei na minha vida ganhar, ser campeão. Agora, eu acho que a gente faz um bom trabalho. Quando a bola não entra e você chuta 20 vezes no gol no primeiro tempo, você vai procurar aí muitos jogos. Vai ser raro um jogo que um time chutou no outro gol 20 vezes e mais de 10, talvez, de dentro da própria área. Mas cada um é uma reação, né? Então, assim, a avaliação de melhorar ou não, de estar melhor hoje ou não, é uma avaliação de cada um. Eu deixo vocês bem à vontade, isso dá bastante debate, polêmicas. Vocês vendem programa, o Puco aqui vai chegar a cento e quantos mil? Quanto tá? 127? Vai chegar a 130 agora em dezembro já. Né? Aqui o do Ícaro nas análises vai bombando cada vez que vai. Você, agora você tá no novo. Tá você e o Leiro. Gosto dele, mas o bicho é um corneteiro às vezes, né? Mas boa gente, gosto dele. Mas daí quando ele se emociona e começa a precisar de like, fudeu tudo, aí acabou de vez, né? Então todos vocês, escutei você na rádio esses dias, um programa à noite, tava vindo no carro, pela voz reconheci você. Você, vejo a dificuldade que você passou, os caras fazendo vaquinha, eu vejo tudo de você, e muito legal ver você hoje aqui, receber aqui. Eu gosto de vocês, eu sei que vocês vão cornetar, falar mal, mas faz parte, né, gente? Estamos aqui, Pois não, se ganhar o jogo, aí menos, eu vou ganhar um verde musgo hoje, porra! Gente, eu espero que a gente consiga chegar em 5º lugar, conto com o apoio de vocês, acho que é importante, vocês às vezes não têm noção de quanto vocês são importantes para os jogadores, eles leem vocês assim como eu não me abalo porque eu não vou lá chutar, não vou fazer o gol, não muda nada, mas para eles é muito importante. Eu não sei se eu atravessei, tem mais alguém para perguntar? Era a última? Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite. Cara, eu posso abrir a boca e dizer que pra mim essa foi a melhor entrevista coletiva de Rogério Ceni. Essa fechou com chave de ouro, viu? Bom, Ceni, vamos aguardar o próximo jogo, né? Que dê tudo certo, a gente consiga trazer pra Salvador e garantir essa 5ª colocação. Bom, por hoje é só. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.